amigos profissionais do Brasil e do mundo. Você que é cabeleireiro, que gosta de cortar cabelos, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui no Carreira em Mãos um pouco mais de conhecimento. Dicas de como você pode fazer um corte super bacana, moderno, de uma linha totalmente desconectada, usando a navalha e um pente e uma técnica específica que vai te ajudar a criar um corte fabuloso. E eu vou te mostrar qual a divisão da preparação primeiro. Preparei esse cabelo numa divisão na parte superior da cabeça, onde eu tenho como mecha guia, como base, uma lateral direcionado do canto do nariz, e a outra parte de cima eu vou separar toda a parte do topo, seguindo numa linha diagonal na ponta, criando um canto de uma radial com a conexão na parte da orelha do maxilar. Então eu tenho um triângulo nessa parte de cima e tenho todo o contorno da cabeça na parte de trás e da outra lateral solta. Como eu vou trabalhar esse corte? Eu vou fazer uma desconexão de comprimento. Nesta parte que está solta eu vou fazer ela toda mais curta e a parte que está presa, a parte de cima, vai ficar toda mais comprida. Então um lado mais curto e um lado mais comprido. Quero que você perceba o passo a passo como eu vou fazer e você depois possa replicar e fazer com a sua criatividade aí nos seus cabelos. Vou usar a navalha para fazer o processo. Divisão diagonal para trás. Vou pegar em caimento natural a lateral da franja e já vou definir o comprimento que eu quero para o movimento. Então eu posiciono em caimento natural, uso a navalha de cima para baixo e vou cortando seguindo exatamente na forma que eu desejo. Sempre valorizando a lateral, que eu quero definir já o comprimento e a textura. Criando uma linha bem irregular, deixando o canto da franja mais curta nesta lateral. E aí vou seguindo a circunferência, conectando com a parte lateral, para associar ao canto da cabeça. Então eu vou criando uma linha arredondada, uma linha geométrica desconectada com a navalha. Repito, numa próxima sessão na parte de cima e deixo cair no caimento natural da mesma forma e vou executando seguindo a mecha guia em caimento natural e projeto a navalha sem elevação, em caimento natural, apenas para dar movimento e criar conexão com a camada de baixo. E assim eu vou seguindo a circunferência. Por quê? Quando eu crio esse efeito, eu crio o efeito de desconexão e fazendo a linha arredondada. Solto novamente a parte de cima para conectar com a parte de trás, a parte de baixo. E aí eu corto também, seguindo sempre o caimento natural, com a navalha, projetando ela em posição paralela à seção, sempre em linha horizontal. Assim eu consigo ter a desconexão dos dentes da navalha, criando efeito de comprimentos variados. Agora eu vou fazer a circunferência da cabeça. Da mesma forma, eu continuo dividindo em diagonais para trás e vou executando sempre no caimento natural. Aqui no canto da cabeça, nesta lateral, também fica arredondado o acabamento final, que é totalmente visual, e com a navalha eu vou dando o acabamento que eu desejo, conectando com a lateral e com o centro da cabeça. As partes de cima também projeto em caimento natural e vou conectando da mesma forma. Nessa parte do topo, elevo suavemente e faço a circunferência arredondada para ter um movimento curvo, movimento arredondado. Continuo na divisão diagonal, vou projetando em caimento natural da mesma forma e vou criando a conexão de suavizar o comprimento. De agora em diante já começo a criar a minha conexão com a outra lateral. Então eu já divido nas divisões diagonal para trás e agora eu vou fazer um redirecionamento para o centro, usando a mão na mesma forma e projetando redirecionado para o centro, para que eu consiga fazer a conexão na parte de cima e manter o comprimento já projetando para este canto. E assim eu vou fazendo com todas as laterais, redirecionando para trás e cortando também redirecionando para trás. Assim eu consigo manter o comprimento nesta lateral. E aí eu vou fazendo toda essa circunferência da mesma forma. Agora vou soltar a parte de cima
para conectar com a lateral e fazer a conexão das duas linhas do corte. Como que eu faço isso? Divido as mesmas linhas de divisões diagonais para frente, continuo na mesma linha de raciocínio de divisão, fazendo a mesma preparação e a separação da parte de cima com a parte de baixo. E aí eu vou pegar as linhas, a minha divisão, eu vou projetar diagonal para trás, vou cortar na linha diagonal para frente, projeto redirecionando para trás e o dedo continua na diagonal para frente. E o ângulo da seção na mesma forma. E assim eu vou fazendo toda a circunferência da cabeça, porque eu consigo criar a definição da forma, só que eu vou mantendo o comprimento nesta lateral da frente. E assim eu vou redirecionando as outras partes, a parte de cima seguindo também novamente divisões diagonais para frente para dar a continuidade no mesmo processo. E aí eu vou também conectar a parte do topo com a mecha de trás, a mecha guia. Vou redirecionando as mechas subsequentes também, da mesma forma, repetindo e conectando, mantendo o comprimento na frente, porque eu estou redirecionando para a parte de trás. E assim eu consigo manter essa desconexão na parte da frente. Chego na última seção do topo, projeto também para trás da mesma forma, redirecionando, e aí eu vou conectar com a parte de cima, seguindo a mecha guia da outra lateral. Vou também fazer uma elevação suave, paralela ao ângulo da cabeça, projetando no caimento redirecionado para trás, e vou criar essa leveza de conexão com a navalha da mesma forma. Assim eu consigo dar a suavidade e manter o comprimento. Como resultado, eu tenho uma desconexão nesta lateral, tenho uma linha mais longa, que eu posso definir melhor ela de acordo com o caimento. Quero ela bem retangular, bem diagonal. Agora a franja. Assim eu tenho o caimento natural com uma desconexão, uma linha maior numa lateral e uma linha menor na outra lateral. Agora eu vou fazer a proporção do caimento da franja. Vou conectar essa lateral que está mais longa com a lateral mais curta. A parte do centro da franja, da mesma forma, vou dividir agora em diagonal para outra lateral, projetando a parte mais alta na parte de cima e a parte mais baixa no canto da sobrancelha. Vou projetar em caimento natural, vou criar o ângulo de diagonal para outra lateral e vou fazer o segmento do corte, projetando também em caimento natural e seguindo a divisão diagonal também para a lateral oposta. Vou redirecionar também a parte de cima no caimento natural e vou usar a navalha da mesma forma para criar uma sobreposição de textura no canto mais curto e mantendo o comprimento na parte mais longa. Assim eu consigo conectar comprimento, caimento natural e linha diagonal, fazendo a proporção desta lateral mais comprida e esta lateral mais curta. E assim eu tenho a minha desconexão, que vai dar um efeito muito bacana com o visual final. E assim a gente consegue ter um resultado incrível com o processo criativo de desconexão de linha, formas e movimento. Vamos secar para ver o resultado final. Agora o resultado do cabelo pronto, cabelo seco, cabelo escovado, já modelado naturalmente na forma do corte. Como criei o efeito de desconexão, a parte mais curta ficou com um movimento levemente graduado, com volume e fazendo a curvatura da cabeça, conectando com a franja. A parte mais longa ficou totalmente mais desconectada para valorizar mais a outra lateral, criando uma desconexão em diagonal. E aí eu criei o efeito vindo da parte de lateral mais curta, fazendo a circunferência da cabeça tanto no arredondar, no caimento natural, projetando, criando uma graduação externa. No comprimento
na parte de definição uma linha arredondada que depois ela se transforma em uma linha mais reta, para valorizar a parte desta lateral do triângulo separado que mantive o comprimento para valorizar o caimento do rosto, e a franja, a desconexão diagonal, para dar suavidade e manter o comprimento nessa outra lateral. Assim eu consegui criar efeito de movimento, textura na parte do topo e com desconexão de graduação natural no caimento, e a parte interna sai uma parte mais longa, mais desconectada, para dar esse efeito super bacana e super moderno no visual da criação da sua cliente. Tá aí, mais uma dica, mais uma forma de você fazer um corte bacana, moderno, desconectado, usando a navalha com técnica, precisão e efeitos com resultados fantásticos. Assim, você consegue ampliar seu conhecimento e criar visuais mais incríveis para suas clientes. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo com mais dicas, com mais conhecimento para compartilhar com você.